Teria Jefté sacrificado sua filha? A resposta definitiva. Qual seria a resposta para a pergunta acima? Sim e não. O voto de Jefté tem sido mal entendido. Em Juízes 11, 30-31, Jefté, na véspera de seu combate decisivo contra os poderosos invasores amonitas, fez uma solene promessa a Deus: se o Senhor concedesse a vitória sobre seus inimigos, quem quer que surgisse de dentro de sua casa a fim de encontrar-se com ele, tornar-se-ia propriedade do Todo-Poderoso, e eu o oferecerei em holocausto. Obviamente, trata-se de um ser humano a ser sacrificado e não, de forma alguma, um animal. Os motivos são simples. Caso Jefté tivesse oferecido um sacrifício animal, esse ato não seria um voto digno de nota, ou seja, a excepcionalidade do voto está em ser um voto intencionalmente humano. Segundo, o texto hebraico exclui a possibilidade de algum animal servir como escolhido ao sacrifício queimado, visto que a frase que se traduziu por "aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao encontro" jamais poderia ser usada para um ser irracional, segundo o erudito bíblico Keil Dalich. Se se tratasse de um animal, é claro que não haveria problema algum em sacrificá-lo no altar como oferta queimada. Sacrifício de sangue. A palavra hebraica ola normalmente indica sacrifício queimado. A promessa se referia a alguém da casa de Jefté, um membro de sua família, talvez, alguém que lhe teria tanto amor que seria a primeira pessoa a vir encontrar-se com ele e saudá-lo. Tal pessoa, sem dúvida, seria oferecida em holocausto ao Senhor. E aqui está o problema teológico. Como pode isso? Deus aceita sacrifício humano? De certa forma, sim. Siga o argumento exegético. O que Deus diz sobre sacrifícios humanos? A resposta é simples. Eles foram severa e reiteradamente proibidos por Deus. Os textos de proibição de sacrifício humano são esses: Levítico capítulo 18, versículo 21 e capítulo 20, versículos de 2 até 5. Também Deuteronômio capítulo 12, versículo 31 e capítulo 18, versículo 10. É inconcebível que Jefté ou qualquer outro israelita pensasse que estaria agradando a Deus ao cometer essa abominação terrível na presença do Senhor e em seu altar. Irei citar apenas um texto. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. Em vista da proibição divina e aversão de Yahvé a essa prática, o fato de Jefté haver assumido tal responsabilidade seria equivalente a Deus ter renunciado completamente à sua soberania. Seria como repudiar a própria aliança que exigia que Israel fosse santa ao Senhor e diferente de outras nações. Igualmente incrível seria a ideia de que Deus, sabendo antecipadamente que Jefté teria a intenção de quebrar dessa forma sua lei e de pisotear sua aliança com Israel, apesar de tudo, lhe concederia a vitória sobre os inimigos. Como terceiro argumento, lanço mão de uma situação hipotética. Imagine você, conhecedor de quem é Deus, pertencente ao povo da aliança e que aprende sobre a lei do Senhor desde criança. Você é criado, digamos, na igreja, desde sempre. Então você tem uma causa na justiça, digamos, ou um parente extremamente doente. Então você faz um voto ao Senhor, e se ele atender sua petição, você fará um sacrifício a ele. Então você não promete se santificar, ou ler mais a palavra, ou se tornar um missionário, ou qualquer outra coisa que sabemos agradariam a Deus. Não, se Deus intervir em seu favor, você promete se tornar homossexual. Faz sentido isso? Ou você promete que assaltará uma loja e dará todo o dinheiro para a igreja? Ou promete agredir a primeira pessoa que lhe aparecer? Faz sentido um voto desses? Conhecendo a Deus, você faria um voto desses? Então, por que muitos interpretam o voto de Jefté como uma promessa de realizar algo que Deus abomina e proíbe? E por que Deus lhe daria a vitória com um voto desses?
Então, o que na realidade teria acontecido, já que, portanto, Jefté não chegou a oferecer a filha sobre o altar como holocausto queimado? Como salienta Delitzsch, o registro desse voto e da forma como ele foi cumprido salienta a dedicação daquela moça ao serviço do Senhor em um ministério que durou toda a sua vida ao pé do santuário de Deus. Juízes capítulo 11, versículo 37 e 38, declara que se concedeu à jovem um período de lamentação de 2 meses, não para que ela chorasse a proximidade de sua morte, mas para que lamentasse sua virgindade permanente e a resultante extinção da linhagem genealógica de seu pai, visto ser ela filha única. Ora, a perda da linhagem para qualquer judeu já seria uma desgraça, para um líder do povo, um sacrifício excruciante. Portanto, o sacrifício de Jefté foi real e intenso, e sim, foi um sacrifício humano. A virgem filha de Jefté foi colocada para trabalhar no tabernáculo, conforme já houve e é orientado em Êxodo 38 e 1 Samuel 2, e outras referências sobre virgens consagradas que serviam no templo. Ou seja, a jovem jamais se tornaria mãe. Daí a ênfase na expressão "ela nunca deixou de ser virgem". Essa observação não teria sentido se de fato a moça fosse sacrificada. Portanto, concluímos que Jefté agiu como um homem de honra, temente à lei de Deus e não como um louco inconsequente, ao cumprir a promessa e apresentar a filha em sacrifício vivo, como todos os cristãos devem fazer, ao preservar-se conforme Romanos 12. Houvesse ele praticado a detestável abominação de matar a própria filha, jamais poderia ter sido inscrito entre os heróis da fé de Hebreus 11.